tudo bem? Que bom estarmos na igreja, que bom que você veio participar do nosso culto. Todos são muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estarmos juntos no culto ao nosso Deus. O culto é para o Senhor. Nós nos reunimos em nome de Jesus, nós nos reunimos para adorar o Senhor Jesus, nós nos reunimos para ouvir a voz do Senhor Jesus e para receber dele tudo que ele tem preparado para as nossas vidas. Eu quero desejar que nessa noite você abra seu coração, seus ouvidos espirituais e receba de Deus o que Deus tem para você. O momento da palavra agora é um momento muito importante do culto. É o momento da gente ouvir a voz de Deus. É o momento do Espírito Santo falar conosco, nos edificar, abençoar a nossa vida, abençoar o nosso espírito, abençoar todo o nosso ser. Gostaria de saber se temos visitantes. Se alguém está nos visitando, por favor, eu te peço um sinalzinho com a sua mão para a gente te ver. Tem alguém que nos visita? Temos sim, olha, várias pessoas ali, vários jovens. Sejam bem-vindos, todos são bem-vindos, juntamente com toda a igreja. Eu quero chamar os jovens para virem mais para frente, ocuparem as primeiras cadeiras, as primeiras fileiras, ficarem mais pertinho aqui do púlpito. Quero dizer para quem é mais calorento, a gente está passando aí um tempo de muito calor. Esse lado aqui, ó, essas cadeiras aqui, é mais fresquinho. Aquele cantinho ali é um cantinho bem gostoso, mais refrigerado. Mas, enfim, fique à vontade, porque você está na casa do Pai. E a casa do Pai é um lugar para a gente estar se sentindo bem, se sentindo à vontade, porque Deus, Ele é o nosso Papai Celestial. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 115. Salmo 115. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu creio que quando a gente vem ao culto, a gente tem a oportunidade de louvar o nosso Deus, a gente tem a oportunidade de trazer dízimo e oferta, de orarmos, a gente tem também a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Então, acalma o seu coração, aquieta a sua alma e permita que o Espírito Santo fale com você. Obrigado, William. Salmo 115, vamos ler o verso de número 16. Salmo 115 e o versículo 16. Eu amo esse salmo e nesses dias Deus tem falado comigo e eu quero repartir com você o que Deus tem falado comigo a respeito deste salmo. Salmo 115, verso 16, diz assim a palavra: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os filhos dos homens somos nós. Sou eu, é você, somos todos nós, adultos, pessoas mais jovens, nós somos os filhos de Deus. Você se alegra disso, de saber que você é filho de Deus? Você é criação de Deus, e você nasceu para cumprir um propósito maravilhoso, um propósito para abençoar a sua vida e para abençoar a vida de outras pessoas também. Você nasceu para ser bênção, você nasceu para ser abençoado e nasceu para ser bênção. Posso ouvir um glória a Deus bem gostoso da igreja? Amém. O tema dessa palavra, para quem gosta de anotar, eu gosto, quando eu estou ouvindo, eu sempre gosto de anotar, incentivo você a anotar, é um tema bem ousado: discipulando nações. Discipulando nações. Irmãos, existe da parte de Deus um chamado para a igreja. A igreja, ela tem um propósito de estar aqui na terra. Quem fundou a igreja foi o Senhor Jesus. Ele a estabeleceu e Ele a sustenta. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Ela é a casa de Deus, ela é uma extensão do céu. E a igreja foi estabelecida pelo Senhor para um propósito aqui na terra. A igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de restauração, a igreja é um lugar onde nós aprendemos de Deus, onde Deus vem e fala conosco, onde Deus nos treina, onde Deus revela para nós o seu coração e o propósito que Ele tem para as nossas vidas e o porquê de nós termos nascido. Irmão, você nasceu para cumprir um propósito.
Você nasceu para ser bênção. Mais uma vez eu quero dizer isso em nome de Jesus. Se você se alegra, se você recebe o que eu estou te dizendo, diga aleluia, diga glória a Deus. O propósito de Jesus ao estabelecer a igreja foi para que a igreja estabeleça o reino de Deus aqui na terra. A igreja, nós podemos dizer que ela é uma embaixada do céu, uma embaixada do céu na terra. Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus. Quando Jesus esteve aqui como homem, Jesus, ele disse, o reino de Deus é chegado. A pregação de Jesus era sobre o reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você estuda os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai perceber que Jesus era focado, esse era o foco de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, é chegado o reino de Deus. O Evangelho são as boas novas, são as boas notícias do reino de Deus para os homens, para o reino dos homens, para toda a população da terra. Então Jesus trouxe o reino de Deus, ou o reino dos céus à terra. Ele inaugurou o reino dos céus aqui na terra. Porém, a plenitude do reino de Deus se dará quando Jesus vier a segunda vez. Porque quando Jesus vier a segunda vez, ele vai vir em glória, ele vai vir em majestade, ele vai vir como o grande rei que ele é, e aí ele estará inaugurando na sua segunda vinda a eternidade. Quantos querem viver a eternidade com o Senhor? Hoje, nós como igreja, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós estamos aqui conquistando territórios. Querido, cada nova vida que se converte, cada nova vida que a igreja ganha para o reino de Deus, quando você prega para alguém, quando você fala do reino de Deus para alguém, quando você fala do amor de Jesus para com alguém, e essa pessoa recebe o Evangelho, você está ajudando uma vida a ser transformada, e uma vida que é transformada pelo amor de Deus, pelo Evangelho, que é o poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você é usado por Deus para levar o amor de Deus a outra pessoa, e essa pessoa aceita Jesus e se converte, querido, a Bíblia diz que nós estamos abençoando uma multidão de pessoas, porque por trás de uma pessoa tem muitas outras pessoas que vão vir, que vão ser impactadas com a conversão daquela pessoa. Pode ter certeza, quando você converteu, quando você aceitou Jesus, pessoas foram impactadas. O nosso Deus é um Deus de família, não é um Deus de um indivíduo. Todos nós pertencemos a uma família, todos nós temos uma rede de relacionamentos, e o nosso testemunho, ele impacta outras pessoas, ele deve impactar positivamente outras pessoas. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Olha, Jesus nos ensinou uma oração que todos nós, ou a grande maioria de nós aqui sabemos. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? O Pai Nosso. No meio da oração do Pai Nosso, você vai ver que ele diz assim: venha sobre nós o teu reino. Jesus nos ensinou a orar para que o reino dele venha. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de paz. O reino dos homens, ou os reinos dos homens, são conturbados, são fragmentados. Muitos homens reinam com tirania, governam com tirania sobre os demais, com mão de ferro. Mas o reino de Deus é um reino de amor. Amém ou não amém? É um reino de bondade. Lá no Pai Nosso ele fala assim: que venha o teu reino sobre nós, e que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Jesus nos ensinou que nós devemos orar pedindo que o Pai faça aqui na terra, faça na nossa vida, na vida daqueles que estão próximos de nós, a sua vontade, que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Amados, desde Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o livro
dos começos, né? Gênesis é o livro dos começos, o primeiro livro da Bíblia. Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar da terra, de guardar a terra, de proteger a terra. Guardar, cuidar, proteger. Quando a gente fala terra, é toda a terra, é todo o planeta Terra, é responsabilidade do homem. O texto do Salmo 115:16 diz que o Senhor, Ele disse que a terra Ele entregou aos filhos dos homens para que nós administremos a terra, e nós não podemos abdicar disso, nós não podemos abrir mão disso. Todos nós somos responsáveis para administrar, para cuidar da terra. Pensa bem, querido, pensa bem, eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Qual que é a sua casa? Aonde você mora? Qual que é o seu endereço? Aí você vai me dizer, eu moro no bairro tal, na rua tal, número tal, eu moro na cidade de Uberlândia, no Brasil. Sim, é verdade. Mas eu quero que você amplie um pouco isso. Vamos ampliar. Onde é a nossa casa? Qual que é o endereço da nossa casa? A nossa casa é esse planeta. Nós habitamos neste planeta e todos nós precisamos cuidar bem dele. Todos nós precisamos cuidar bem desta casa. Esta é a nossa casa. O planeta Terra é a nossa casa. E o texto do Salmo 115 está dizendo que Deus está muito claro, deixando bem claro, que os céus são do Senhor. Querido, lá no céu está tudo bem. Lá no céu não tem rebeldia. Lá no céu não tem confusão. Lá no céu não tem inflação. Lá no céu não tem dívida. Lá no céu não tem casais se separando. Lá no céu é só bênção. Os anjos de Deus obedecem a Deus 100%, tudo está mil maravilhas, não tem crise nos céus. Os céus são os céus do Senhor. Deus está cuidando de tudo lá. Mas e a terra? Por que tem bagunça na terra? É porque Deus não está cuidando da terra? Deus deu essa responsabilidade para nós. Então, se tem bagunça, tem confusão, tem crise, tem caos na terra, muitas pessoas querem acusar Deus, mas não é Deus. É o homem que Deus colocou aqui para gerenciar, para administrar, para cuidar da terra. E por que o homem não tem conseguido cuidar bem da terra que Deus deu para o homem cuidar? Por causa da rebeldia. Olha aqui, no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, no capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, nós vemos uma ordem muito clara de Deus para o homem. Aí você fala assim, bispo, mas não tem nada a ver comigo, essa ordem de Deus foi para Adão. Meu querido, nós somos geração de Adão. Humanamente falando, nós viemos de Adão. Nós não viemos do macaco, nós não viemos da hiena, nós não viemos do cachorro, nós não viemos do elefante, nós viemos de Adão. Geração após geração, de homens e mulheres que foram nascendo, vieram do primeiro homem e da primeira mulher, do primeiro casal, que é Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, olha que palavra maravilhosa, nós encontramos aqui o início, o princípio de tudo. Logo após Deus criar o homem, a Bíblia diz no verso 27, Deus os criou homem e mulher. E isso é um ponto importante no versículo 27. Homem e mulher. Fala comigo assim, homem e mulher. Ponto. Homem e mulher. Tem alguma dúvida, gente? Não tem nenhum versículo na Bíblia diferente disso, quando fala da criação de Deus para os seres humanos. Aí o versículo 28 fala assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Não é subjugá-la não, sujeitar é cuidar bem dela, dominai,
sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja. A ordem de Deus era muito clara: cuida da terra, administra bem a terra. Deus deu ao homem essa responsabilidade, e essa responsabilidade continua sendo do homem, nossa, minha e sua, homem e mulher, raça humana. Adão falhou. Oséias capítulo 6, versículo 7, Oséias, um dos profetas menores, no capítulo 6, ele começa falando assim, aquele versículo que todo mundo gosta, que todo mundo conhece, capaz que você conhece, eu acho que é o 4, 3 ou 4, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. O que é a alva? É o dia nascendo. Como nós sabemos que todo dia, né, vai nascer amanhã, nós vamos dormir depois desse culto aqui, vamos para casa, vamos dormir, aí lá de manhãzinho o sol vai nascer, né? Aqui, vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vem as nuvens da primavera, que regam a terra. Então nós sabemos que existem as estações, o verão, o inverno, o outono, a primavera, todos nós sabemos disso, aprendemos isso desde lá na infância, no nosso ensino fundamental. E Ele está dizendo que todo dia vai nascer, né? Mas agora olha o versículo 7, o versículo 7 fala de Adão, fala da descendência de Adão, fala que aquela geração do profeta Oséias, Deus estava chamando a atenção deles, porque eles transgrediram como Adão transgrediu. Olha aqui, na cidade de Adão, o meu povo quebrou a aliança que fiz com ele, e ali foi infiel a mim. Tem uma outra versão, Luiz Eduardo, aquela versão revista e atualizada, se você encontrar, ela fala que como Adão, o profeta Oséias, ele cita Adão, que Adão quebrou a aliança. Olha lá, eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. A geração do profeta Oséias, quebrou a aliança com Deus, por isso Deus usou a boca do profeta Oséias para falar e chamar a atenção deles. A palavra aleivosamente quer dizer com traição, traíram Jesus, traiçoeiramente, eles agiram traiçoeiramente, né? Então veja, por que Adão falhou? Porque ele quebrou a aliança com Deus. Como que ele quebrou a aliança com Deus? Comendo do fruto da árvore que Deus falou que não era para comer. E todas as vezes que nós comemos do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, entre aspas, todas as vezes que nós permitimos que o pecado domine sobre nós, todas as vezes que o pecado tem acesso à nossa vida, nós erramos o alvo, nós quebramos a aliança com Deus. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de perdão. A graça de Deus nos cobre, mas, queridos, nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Hoje eu quero que você pense, querido, sua vida está no altar de Deus? Você tem colocado sua vida diante do altar de Deus e falado para o Senhor: Senhor, eu sou teu, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu coloco no teu altar, usa a minha vida, eu quero viver o teu propósito, No livro de Atos também, capítulo 1, verso 8, nós vemos aqui Jesus falando aos discípulos sobre a promessa do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Qual era o propósito do derramar do Espírito Santo? Uma das evidências da pessoa batizada no Espírito Santo é ela ser cheia do Espírito Santo e ela falar em línguas, a língua dos anjos, a língua celestial. Mas o batismo do Espírito Santo não é só para isso, não é só para o meu deleite. Quando eu falo em línguas, quando eu estou na presença de Deus, falando em línguas, orando ali, num momento gostoso de intimidade com Deus, eu me sinto tão bem, isso é gostoso, amém, glória a Deus. Mas o batismo do Espírito Santo não é só para isso. E Atos 1,8 deixa isso muito claro, ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Grife essa palavra aí, querido, na sua Bíblia. Minhas testemunhas.
sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Até aos confins da terra. O chamado de Deus para nós, nós precisamos pensar no chamado de Deus para nós, não é só para nós. Ufa, graças a Deus que alguém pregou para mim, eu agora sou salvo, eu agora vou para o céu, ai que bênção. O evangelho não pode ser para mim guardar ele para mim, e pensar só em mim, e esquecer do outro que está do meu lado. Eu tenho que pensar, queridos, que muitas pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus, sem ter a esperança da salvação, sem conhecer o amor de Deus, sem ter experimentado o poder do evangelho. Esta semana, nós ouvimos falar de duas mulheres bem conhecidas, uma daqui de Uberlândia, conhecida de muita gente, uma lá de São Paulo, conhecida no Brasil inteiro, que faleceram e não foi de causas naturais, vocês sabem muito bem, que morreram, jovens, mulheres conhecidíssimas, muita gente, a daqui, muita gente conhecia ela, que Deus console a família dessas mulheres. Mas será que essas mulheres conheciam Jesus? Será que essas mulheres tinham experimentado o amor de Deus na vida delas? E quantas pessoas anônimas, não conhecidas, não famosas, que morrem da mesma causa, pelos mesmos motivos, ou outros, não importa qual motivo. Sabe, queridos, e muitas vezes nós, povo de Deus, igreja, e às vezes até nós pastores somos culpados, porque às vezes a gente fica pregando o evangelho assim, olha, você vai prosperar, você vai crescer, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo, mas a gente esquece de falar o que é o principal, ou às vezes a gente não dá tanta ênfase. O principal do evangelho, querido, é salvar as vidas. O evangelho tem que ser pregado, tem que ser testemunhado. Às vezes você lá no seu ambiente de trabalho, você tem seus colegas de trabalho que são seus amigos, você já falou de Jesus para pelo menos um deles? Às vezes é assim, não, eu sou evangélico, você é católico, você é espírita, você é isso, você tem aquela religião, né? Tá jóia, tá tudo bem. Não, querido, nós que conhecemos o evangelho, nós queremos falar da salvação para todo mundo, sim ou não? Porque nós sabemos que a salvação é apenas, exclusivamente, por meio do Senhor Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou vida. Não, ele disse, eu sou a. Jesus foi bem absoluto. Ele é o único caminho para Deus. Jesus é o único que salva. E essa mensagem tem que ser pregada aos quatro cantos da terra. Então eu quero dizer para você nessa noite, igreja, a igreja, ela tem, da parte de Deus, uma missão, que é discipular as nações. Discipular as nações. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. O versículo que eu li agorinha para você, Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem testemunhas. Em Jerusalém, vamos contextualizar isso. Jerusalém, para nós, é Uberlândia, nossa cidade, nós vivemos aqui. Todos nós aqui precisamos ser testemunhas de Jesus em Uberlândia, é onde nós vivemos, é onde nós estamos transitando todos os dias, para lá e para cá. Mas não só em Jerusalém, na Judéia. Judéia fala do estado. Jerusalém, a gente pode dizer por assim dizer, que era a capital da Judéia. Então, Jerusalém é a nossa cidade. Judéia para nós é o Triângulo Mineiro, é o estado de Minas. Samaria já é uma outra nação aqui perto da gente. Vamos colocar aqui uma nação vizinha, Argentina, Bolívia.
Aqui as nações da América do Sul são mais próximas. Depois de Samaria, confins da terra. Lá no Afeganistão. Lá no... não sei, tantos países. Os países do Oriente Médio, ocidentais, orientais, pregar o Evangelho. Missão. A igreja, ela tem um DNA, ela tem um DNA para missões. Nós precisamos ser um povo missiológico. Nós precisamos abraçar a missão de Deus para a nossa vida. E parar de ficar pensando só em nós. Meu casamento, minha casa, meu carro, meu apartamento, meus filhos, meu estudo, meu isso, meu aquilo. Querido, o reino de Deus é para ser repartido. É para ser levado adiante. Agora, como fazer isso? Nós levamos o reino de Deus por meio da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por meio da pregação do Evangelho e por meio do discipulado. O que é o discipulado? A pregação do Evangelho muitas vezes é confundida com entregar um folheto para uma pessoa. É mais do que isso. É mais do que isso. O discipulado é uma vinculação, é quando eu me vinculo com uma pessoa. É quando eu estou disposto a andar mais perto da pessoa, para ajudá-la, para servi-la. Para servi-la. O discipulador, em relação ao discípulo, ele não é alguém que fica mandando na vida do discípulo. O discipulador é aquele que pega o discípulo pela mão para ajudá-lo, para servi-lo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu sou seu líder agora, tá? Você bate continência para mim, ó. Quando eu chegar, a hora que eu estiver passando perto de você, você já bate aqui, ó. Porque, ó, eu sou seu líder, viu? Em outras palavras, eu mando em você agora, tá bom? Você vai rezar na minha cartilha. Eu vou te falar que hora que você tem que levantar, que hora que você tem que deitar, com quem que você pode andar, com isso, aquilo. Eu vou te dar um monte de ordem agora. Não, discipular não é isso, querido. Discipular nunca foi isso. Discipular, primeiro de tudo, começa com o meu próprio testemunho. Eu não posso dar para alguém mais do que eu tenho. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de santidade, se eu não tenho uma vida com Deus, como é que eu vou exigir de alguém que tenha? Eu estou mandando você orar, mas eu não oro. Eu estou falando para você, ó, se você ler a Bíblia vai ser bom para você, mas eu não leio a Bíblia. Ah, mas ele não vê, o meu discípulo não vê, ele não sabe o que eu faço. Mas Deus vê. Deus vê tudo. Deus enxerga tudo. Você acha que Deus não vê? O teu discípulo pode não ver, mas Deus não vê. Deus vê. E aí? Espiritualmente, mesmo que o seu discípulo não veja, isso vai influenciar ele. Não adianta você mandar alguém fazer algo que você não faz. Primeiro de tudo, você tem que ser testemunha. Você tem que ter um testemunho vivo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém, Jesus. Então, discipulado. Ir e pregar, ir e fazer discípulos. Em Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus diz que nós somos o sal da terra. O que o sal faz? Salga. Sal dá sabor. Você já comeu alguma coisa sem sal? Já comeu comida sem sal? Já comeu uma carne sem sal? É ruim pra caramba. É muito ruim. E sal demais, salgada demais, também é ruim, tem que estar no ponto. O sal, ele vem para dar sabor aos alimentos. E Jesus está dizendo que a igreja, os discípulos, os filhos de Deus na terra, são o sal da terra. E ele fala assim, como que a igreja vai salgar a terra se ela for insípida? O que é ser insípido? O que é um sal insípido? É um sal que não salga mais. Ele era um sal originalmente, mas ele perdeu a sua propriedade de salgar. Ele ficou velho, ele molhou, aconteceu alguma coisa que o sal perdeu a sua capacidade de salgar. Ele não está salgando mais. Aí Jesus disse, para mais nada presta. O sal insípido para mais nada presta. Eu quero trazer isso para a nossa realidade de igreja.
Se você é um crente insípido, não é eu, é a palavra que está dizendo, para nada mais você presta. O crente insípido não presta para nada, o crente que não tem sabor. Agora o crente que tem sabor, aonde ele vai, ele está comprometido em salgar. Sim ou não? Quantos dizem amém? Dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor por isso, querido. Agora tem gente que acha que, não, o bispo está dizendo aí então que eu tenho que ser testemunha, tal, então eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser pastora. Querido, nós não estamos falando de púlpito. Existe uma estatística no meio cristão, de que de cada 20 pessoas, apenas um vai usar o púlpito. 1 de 20 vai ser um pregador de púlpito, de ser pastor de uma igreja. Mas peraí, a Bíblia não disse que lá, quando o Espírito Santo descer sobre você, você vai ser pastor. Ela não falou isso. Ela falou que você vai ser testemunha. Você não precisa ser pastor para ser testemunha. Você pode ser testemunha onde você estiver. O que você precisa é estar disposto a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando estão entendendo isso, diga amém, Jesus. Não precisa ser pastor, mas precisa querer fazer a vontade de Deus. Querido, a força motriz da sua vida, aquilo que te move, precisa ser fazer a vontade de Deus, viver a perfeita vontade de Deus, cumprir o propósito dele para a minha vida aqui na terra. Que coisa maravilhosa, é isso que a Bíblia nos ensina. E Jesus diz algo fantástico, ele diz que é melhor servir do que ser servido. Em Mateus capítulo 20, 26, ele diz assim: quem quiser tornar-se grande entre os homens, seja esse o que sirva. Você quer ser grande, querido? Você tem que aprender esse caminho de servir ao próximo. E nessa mesma passagem, no versículo 28, Jesus dá o seu próprio exemplo. Ele diz assim, que ele não veio neste mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Senhor Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós precisamos aprender de Jesus. Todos nós precisamos aprender de Jesus o tempo todo. Fala assim: eu preciso aprender de Jesus. Não, fala com segurança, com fé: eu preciso aprender de Jesus. Precisamos, querido. E sabe como que nós vamos aprender de Jesus? Buscando o mais, lendo mais a Bíblia, orando mais tempo, vivendo uma vida no altar de Deus. Não tem como a igreja trazer a força do Evangelho de outra forma. A igreja do Senhor Jesus, ela vai cumprir a sua missão na terra, servindo. Para que a igreja cumpra o que Deus tem para ela, de guardar a terra, de administrar a terra, de proteger a terra, ela vai fazer isso através do servir, não através do mandar, através do servir. Em toda a história da humanidade, nós vemos as guerras entre nações, entre etnias, entre povos diferentes. Por que das guerras? Porque uma nação acha que ela tem direito na terra do outro, naquilo que o outro tem, e ela vai na força e toma. Um reino que acha que pode mais do que o outro, e se levanta com seu poder bélico, e aí vai lá, e com as armas na mão, mata um monte de gente, e toma a força daquela terra, toma a riqueza daquela terra. Mas Jesus disse que não é assim o reino de Deus. Ele veio para servir, ele veio para dar o exemplo, e a igreja, ela vai se impor na terra, ela vai cumprir a missão de Deus na terra, servindo. Servindo. Sabe, isso aqui é uma coisa para a gente entender. O servir fala de priorizar o outro e não o eu. Servir
fala de priorizar o outro e não o eu. Servir fala de algo que nós não gostamos muito, fala de cruz. Servir fala de cruz. Irmão, o evangelho do Senhor Jesus não pode ser separado da cruz. Só existe evangelho, só existe boas notícias por causa da cruz de Cristo. Sim ou não? Só existe salvação porque Jesus se sacrificou. Ele se deu por nós, Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar, para nos salvar dos nossos pecados. É por isso que existe salvação, porque teve uma cruz, e porque teve alguém que se deu naquela cruz, como sacrifício vivo a Deus, agradável a Deus, santo, alguém que nunca pecou, morrendo no lugar de todos os pecadores da humanidade. E essa é a boa notícia do Evangelho, alguém morreu por você, para que você tenha a vida eterna, mas não foi só para você, você não pode guardar isso só para você, você tem que compartilhar isso com o maior número de pessoas que você puder, aqui em Uberlândia, e aonde Deus te mandar, irmão. Nós temos que parar de sermos egoístas, de querer a bênção só para nós. Então, Cruz fala de negar a si mesmo, de se esforçar em prol do outro, de pensar no outro e não somente em mim, nas minhas necessidades, no que eu gosto, no meu prazer, naquilo que me dá alegria. Evangelizar custa. Sair do meu conforto para ir falar de Jesus para alguém custa. Eu vou gastar energia para fazer isso. Mas é uma bênção, querido. É uma bênção. É maravilhoso ser usado por Deus para ser bênção, para levar essa mensagem maravilhosa a outras pessoas. Como eu disse, tantas pessoas estão morrendo sem Jesus. Então eu não posso ficar pensando só em mim, nas minhas necessidades, só em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar meu apartamento, comprar minha casa. Depois que eu comprei meu apartamento, comprei meu carro, agora eu vou comprar um segundo apartamento para investir, para alugar e ganhar dinheiro. Depois eu compro um terceiro, então eu vou gastar minha vida para isso, e depois eu vou morrer e vai ficar tudo aqui. Eu vou morrer e vai ficar tudo aqui, você não vai levar nada disso para a eternidade, meu irmão. Tem que trabalhar. Deus quer te abençoar, Deus é um Deus abençoador, mas nós temos que saber que Deus nos deu a responsabilidade de administrar essa terra, de cuidar, de trazer o reino de Deus sobre essa terra, o reino do amor, o reino da justiça. Tem injustiça nessa terra, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão inseguros, tem injustiça nessa terra? Tem maldade nessa terra? Muita, não é pouca não, irmão, é muita. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos brigar com todo mundo? Não, nós vamos trazer o reino de Deus, nós vamos dar um exemplo diferente, nós vamos servir. Como é que eu influencio uma pessoa? Como é que eu influencio uma pessoa? Facilitando a vida dela, ajudando ela, trazendo coisas boas para ela. Como é que você vai ganhar uma pessoa para Jesus? Não é só pregando não, querido, é dando um testemunho, lá no seu emprego, lá no seu trabalho. Chega para uma pessoa, como é que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? A pessoa está trabalhando, vai lá, ajuda ela a fazer alguma tarefa. Mas eu tenho a minha mesmo. Faz a sua e ajuda o outro a fazer a dele. Facilita a vida dele. Ajuda ele numa coisa. E aí surpreenda ele, oferecendo para ajudar em mais coisas ainda. Quando você facilita a vida das pessoas, servindo as pessoas, sabe o que vai acontecer? Você está influenciando ela. Concorda comigo? Sim ou não? Você está influenciando ela, você está facilitando a vida dela. Isso é influência, isso é influenciar. O dia que você não puder fazer isso mais, ela vai estar acostumada com você ajudando ela em alguma área. O dia que você dá uma retirada, ela vai sentir sua falta. Então, sabe, queridos, nós somos chamados para sermos missionários. Missionários em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. O Espírito Santo já nos capacitou para isso, nós não podemos ficar calados. Nós temos que fazer missões, nós temos que nos preparar para isso. Jovem, você precisa ter um motivo para morrer, se necessário for. Você nasceu para
viver uma vida que vale a pena. Você não pode nascer, viver e morrer e não deixar nada nessa terra. Quando estão entendendo o que eu estou falando, diga amém, Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que se envolver em todas as áreas da sociedade e salgar todas as áreas da sociedade. Nós precisamos parar de pensar somente no nosso eu e nós precisamos pensar coletivamente. Eu volto a dizer, a terra é a nossa casa. Precisamos cuidar bem dessa casa. Precisamos cuidar bem dessa casa. A nossa casa, que é a terra, o planeta Terra, é composta de continentes e de nações. A nossa terra é composta de continentes e de nações. Nós precisamos pensar além daquilo que enxergamos com os nossos olhos naturais. E para isso você não precisa ser pastor. Você precisa ser um crente, consagrado, santo, disposto para fazer a vontade de Deus. Porque às vezes você fala assim, não, bispo, eu não me vejo aí pregando, eu não me vejo aí usando o microfone. Mas querido, você pode dar um testemunho, todo dia você pode dar testemunho para todo mundo que passar perto de você. Você pode fazer uma visita para alguém que está precisando de visita. Tem uma estatística que diz que de cada 20 crentes, um em média vai parar no púlpito, vai ser um pregador de púlpito, vai ser pastor, de cada 20. É pouco, né? Não é muito. Agora, todos são chamados para serem testemunhas de Cristo, para serem discipuladores em todos os ambientes aonde você transitar. Em todos os ambientes aonde você estiver transitando, como servindo onde você estiver inserido. Seu ambiente de trabalho, se você trabalha, se você é estudante, lá na sua escola, na sua faculdade, em todos os lugares. Fala comigo assim, em todos os lugares. Tem um segmento da igreja que ensina que a sociedade das nações são atendidas em basicamente 7 esferas. 7 esferas, que são alguns segmentos importantes que compõem uma nação. Uma delas, religião. Outra esfera, família. Outra esfera, educação, artes e esportes, política ou setor público, comunicação e negócios ou economia. São as esferas da nação, das nações, né? As nações, elas são compostas, por exemplo, Brasil. Nós somos 215 milhões, mais ou menos, né? O último censo levantou por aí, de brasileiros. Somos brasileiros, mas dentro do Brasil, esses 215 milhões, eles estão estabelecidos em etnias. Nós temos raças diferentes. Nós temos povos morando no Brasil que são oriundos de outras nações. Nós temos, por exemplo, os descendentes de japoneses, nós temos descendentes de coreanos, nós temos descendentes poloneses. Por exemplo, o Paraná tem muito, eles chamam de polacos, são os poloneses, descendentes poloneses. No Santa Catarina, nós temos muita colônia de alemães, Rio Grande do Sul também, da mesma forma. São Paulo é uma mistura de raças, e mesmo dentre brasileiros, nós temos os negros, nós temos os brancos, então são várias raças que compõem, são tribos, e nós temos que pensar por tribos. Em Israel, o menino que nasce lá em Israel, uma criança, ele é educado na nação, e ele pensa assim, eu sou da tribo de Levi. Qual é o papel da tribo de Levi? O que Deus mandou a tribo de Levi fazer? Eu sou da tribo de Simeão, eu sou da tribo de Judá. Então ele já nasce, ele é ensinado desde pequenininho, que ele é da tribo tal, e aquela tribo, Deus deu uma atribuição para ela, e os pais em Israel, eles vão educando os seus filhos, e ensinando os seus filhos desde pequenininhos, que eles nasceram, porque Deus pôs eles no mundo para cumprir um propósito de Deus.
Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Então, eu estou querendo chamar a sua atenção nessa noite, igreja, para que a gente nós precisamos pensar no bem-estar da coletividade, e não apenas no nosso próprio bem-estar, ou no mais, da minha casa, minha mulher, meu marido, meu filho, minha filha, meu neto, e por aí só, e fica só nisso. Não, nós precisamos pensar na coletividade, do bairro. Você precisa ser bênção lá no bairro que você mora, na cidade, do estado, da nação, e de outras nações. Está acontecendo uma guerra lá, não tem nada com isso. Tem, querido, porque está afetando o planeta. Se está afetando o planeta, está me afetando, está afetando você também, de alguma forma. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga, glória a Deus. Então eu não posso ficar pensando só no meu próprio bem-estar. Nós precisamos pensar além. A igreja, ela precisa participar do dia a dia da sociedade. Por exemplo, nós temos uma sociedade democrática, e a nossa sociedade brasileira, ela vem se estruturando de anos para cá, de uma forma assim. Por exemplo, tem as associações de bairro. Lá na associação do bairro tem, às vezes tem até uma área lá, uma estrutura, uma casa, onde tem lá um líder comunitário, estabelecido ali pelo poder público, de alguma maneira. Nós vamos ter agora, dia 1º de outubro agora, a eleição de conselheiros tutelares no Brasil todo. Conselheiros tutelares. Esses conselheiros tutelares são aqueles que eles vão resolver as dificuldades sociais de uma família, uma criança que o pai está abusando dela, o pai maltrata, a mãe maltrata, não consegue cuidar bem. Muitas vezes eles pegam essa criança e aí ela vai para um processo de adoção, e aí vai procurar uma família, tem todo um passo a passo para isso se tornar realidade. Agora, quem são os conselheiros tutelares? O que eles acreditam? Para onde eles estão levando? Qual é a ideologia na cabeça deles? Eles estão pegando crianças de família para fazer o que com essas crianças? Será que vai fazer melhor do que a família, do que o pai e a mãe? Ou será que vai ser pior? Por isso, quem é que precisa entrar nessas áreas? Quem que tem que estar lá salgando? Quem, irmão? Quem? Me fala. Você sabe quem? Você tem uma ideia de quem? A igreja. Se a igreja quer salgar, ela tem que entrar em todas as áreas. Na educação. A igreja precisa participar do planejamento educacional do município, do estado, da nação. Os professores cristãos, eles precisam trabalhar para ajudar os professores não cristãos, levar o evangelho para essas pessoas, influenciar lá dentro. Não é fácil, bispo. Não é mesmo, não é, eu sei que não é, mas como é que a igreja vai fazer? Oração, jejum e bom testemunho. Serve, vai servindo. Mas eu vou servir uma pessoa que tem uma religião que eu não concordo de jeito nenhum. Serve, irmão, porque quando você serve, você está influenciando essa pessoa, e quando você está influenciando essa pessoa, você tem autoridade sobre ela. Em algum momento você vai falar de Jesus para ela, Deus vai te dar uma oportunidade, e ela vai falar: eu quero o Jesus que você tem. Eu quero o seu Jesus. Eu quero, porque ela está vendo o seu testemunho. Ela está vendo que você serve todo mundo. Ela está vendo que você é uma pessoa esforçada, que você chega cedo, que você trabalha, que você cumpre as suas responsabilidades e ainda ajuda o outro. Agora, muitas vezes a gente tem crentes hoje que são os piores dentro das empresas, dão os piores testemunhos. Eu sou crente, vamos lá na minha igreja, vamos. Mas aí a pessoa é uma preguiçosa, chega atrasada, dá trabalho, briga com todo mundo, roda baiano o tempo todo. Encrenqueira. Desculpa se tem algum baiano aqui. É uma expressão que o povo usa, né? É barraqueira. Barraqueira. A pessoa é barraqueira. Mexeu com ela, mas é crente. E aí quer convidar as pessoas para a igreja. Quem vai querer ir para a igreja de uma pessoa dessa? Por que a pessoa vai pensar o quê? Se essa pessoa é membro da igreja evangélica e crente é desse jeito, eu não quero ser crente. Se eu já estou ruim e eu for andar na direção de uma pessoa dessa, eu vou ficar pior.
Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão rindo, mas é sério, querido. Então, a igreja tem que influenciar na educação, a igreja tem que influenciar na economia. Se é empresário, se é dono de uma empresa, seja um patrão bom para os seus funcionários, influencia seus funcionários, influencia eles para Deus, entenda as fraquezas deles, ajuda eles, seja um patrão diferente, não pensa só no dinheiro e na renda que esse funcionário vai dar para você, não pensa só nisso não, pensa que ele é um ser humano, pensa que ele tem família, pensa que ele tem dificuldades, pensa que ele tem problemas. Amém ou não amém? Então, nós temos que influenciar nos negócios, na política, nas políticas públicas, nas associações de bairro, em todos os lugares. Por isso que essas esferas são importantíssimas, essas esferas da sociedade, entender isso, influenciar na família, influenciar a sua própria família. Você tem que ser bênção na sua casa. Se você está entendendo isso, dá um glória a Deus. Sabe, ser bênção. Jovens, eu volto a dizer, vocês precisam ter uma causa que move vocês. Qual é a causa que te move? Qual é a causa que te move? Qual é a causa que te move? Eu estou falando dos jovens porque o adulto tem um pouco mais de dificuldade. A pessoa casada, que já tem seus filhos e tal, mas o jovem, eu lembro quando eu era jovem, eu consagrei minha vida para Jesus, eu falei, Senhor, eu vou casar, e eu orei muito tempo pedindo a Deus que Ele me desse uma esposa que estivesse disposta a servi-lo junto comigo. Eu não queria que Deus me desse uma mulher para casar comigo, que eu falasse, eu vou evangelizar, eu quero fazer a obra de Deus, e ela falasse para mim, mas eu não quero. Eu quero ir para o shopping, eu quero viajar, eu quero ir para minha mãe, eu quero ir para minha tia, eu quero fazer isso, eu quero ir para o parque, eu quero ir para o clube. Falei, não, Deus, me livra disso, eu quero uma mulher que eu vou para a cela, ela vai comigo, se me mandar para outra cidade, ela vai comigo. E Deus me deu a bispa Carmen. Nada contra shopping, que eu gosto de levar ela no shopping, ela também gosta de ir, eu vou com ela, eu gosto de ir. Homem e mulher, a maioria, né, tem casos diferentes. Mas eu entro no shopping, se eu for sozinho no shopping, é o seguinte, eu já sei que loja que eu vou, já sei o que eu vou comprar. É capaz que em 15 minutos, que é aquele tempo que você tem para não pagar o estacionamento, eu entro, faço o que eu tenho que fazer e volto e vou embora sem pagar o estacionamento. Agora, a mulher, ela entra no shopping para comprar uma bolsa, mas aí ela resolve comprar um sapato, um vestido, ela entra para ficar lá um tempo e ela fica lá uma tarde. Não é só fala Deus para as mulheres não, porque tem homem que é assim também. Tem homem que gosta de ficar lá no shopping batendo perna, sem fazer nada, né? Esses dias tá bom ir para o shopping, não tá? Porque calorão desse, a gente entra dentro do shopping, você fica lá, fala, não, aqui tá gostoso, aqui tá bom, né? Dá para ficar andando, fazer caminhada dentro do shopping, né? Você não pode ir de short e de tênis, né? Mas dá para fazer, né? Mas, queridos, nós precisamos de jovens que lá na faculdade tem coragem de abrir uma célula, falar que é crente, servir os seus colegas, mesmo aquele que te critica, que zomba de você, que te chama de crentinho, que te chama de Bíblia, que fala que você dá dinheiro para pastor, você não vai, você está blindado, pode preparar, quando você quer fazer a obra de Deus, você vai escutar tudo isso, vai escutar, eu não quero escutar isso, então você tem que treinar, querido, aquelas coisas ruins que batem em você, você tem que ter o escudo da fé, bateu, caiu, foi embora, não me afetou. Para evangelizar, para servir a Deus, tem que ser assim. Dizem que Isaías morreu cerrado pelo meio. O apóstolo Pedro, ele falou que ele queria morrer, que ele não era digno de morrer como Jesus, ele morreu crucificado. Eles falaram que ia crucificar ele, ele falou, então me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Então nós precisamos de homens assim, nós precisamos de homens de verdade, homens e mulheres de verdade, que estão dispostos a morrer pela causa do Evangelho, não apenas homens e mulheres que estão na igreja por causa da bênção de Deus. Deus nos abençoa sim, querido, mas nós estamos na casa de Deus por uma causa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus, Jesus. Nós precisamos de gente que tem coragem de abrir a célula lá na escola, lá na faculdade, no seu ambiente de trabalho, no seu bairro, na sua rua, que não tem vergonha de Jesus, não tem vergonha de falar que é crente, não tem vergonha de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus. O cristão não pode abrir mão de falar de Jesus para as pessoas. Quero ouvir seu amém.
O cristão não pode ter vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Você tem que levantar todo dia, querido, pensando em falar de Jesus para as pessoas. Sabe? A igreja, ela tem que ter uma visão missiológica para as cidades e para as nações. Nós estamos aqui para um propósito. Nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui para um propósito. A visão da Sara, a visão da nossa igreja, é sarar a nossa geração. A nossa visão, ela nos ajuda nesse propósito. Como que nós vamos sarar a nossa geração? Por meio da pregação do Evangelho, através do discipulado. Por meio do discipulado nós vamos servir as pessoas. Nós vamos ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Nós vamos treinar as pessoas para serem também discipuladoras por onde elas forem. Nós vamos nos reproduzir em outras pessoas. E assim nós vamos nos potencializando e vamos sarando a nossa geração. Fala comigo assim, sarando a nossa geração. Quantos querem consagrar sua vida para este propósito? Jovens, se unam. Quem é o jovem universitário aqui? Deixa eu ver, os universitários. Tem uma turma boa. Se unam nas suas faculdades para pregar o Evangelho para todo mundo, não é só para uns especificamente, não. Não tenha vergonha de ser crente, de falar de Jesus, de trazer para a igreja. E mais do que, não é só trazer não, querido. Dá um bom testemunho lá na sua faculdade. Mas não é só quem está na faculdade, não. Ensino médio. Ensino médio. Sabe? Ensino fundamental. Então nós precisamos trabalhar isso, querido. Vamos sarar a nossa geração. Vamos sarar a nossa geração. Quantos estão dispostos a sarar a nossa geração? Quantos estão dispostos a dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu me comprometo com este chamado. Você precisa se preparar, querido, para missão urbana. Missão urbana é na sua cidade. Se preparar. Tem excelentes agências, excelentes cursos. Por exemplo, nós temos a Jocum. Quem já ouviu falar em Jocum? Jovens com uma missão. Eles têm um curso, um treinamento de 6 meses. Que você pode, jovem, se preparar. É um treinamento muito... É um treinamento que não é só teórico, é um treinamento de campo mesmo. Que vai te ensinar a pregar o Evangelho, vai te ensinar a fazer missões, vai te ensinar a abordar pessoas. Você nunca vai estar sozinho. Jesus mandou ir de pelo menos 2 a 2. Então, nós precisamos, querido, o que nós não podemos é ficar parados. Não podemos ficar parados. Nós precisamos administrar essa terra para o Senhor Jesus. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para cumprir um propósito de Deus aqui na terra, para ser bênção aqui na terra. Quando se entendem isso, dá um glória a Deus. Quero chamar a nossa equipe de louvor. Quero encerrar lendo Mateus 28. A grande comissão. Quantos aqui já tinham ouvido falar na grande comissão? Levante a mão, deixa eu ver. Quem já ouviu falar na grande comissão? Levante bem alto, fica com a mão erguida. A grande comissão. Muito poucos. Quem nunca ouviu falar da grande comissão? Levante a mão. O que é uma comissão? Comissão é uma delegação. Alguém comissiona alguém para um propósito. Jesus nos comissionou para um propósito. Está aqui em Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou para os discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é que deu toda a autoridade para Jesus? O Pai, Deus Pai, no céu e na terra. Por isso Jesus é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor de todo o universo. Verso 19, aí ele fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A grande comissão é isso aqui. Deus está nos mandando ir fazer discípulo. Para você fazer discípulo, primeiro você precisa ganhar a pessoa para Jesus, pregar o Evangelho. Para você pregar o Evangelho e ser eficiente, você precisa dar um bom testemunho. Parte do testemunho é mostrar a sua vida.
Parte do testemunho é você falar de Jesus para todo mundo que aparecer na sua frente. Fazer uma aliança com Deus. Não quebrar esta aliança, não transgredir a aliança, mas permanecer firme nela. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês muito triste. Muito triste. Servir a Deus não é fácil. Nós vemos muita gente que começa e desiste pelo meio do caminho. Olha, as estatísticas mostram um número alarmante de crentes que se desviaram da fé. Crentes que desistiram pelo meio do caminho, quando a tribulação veio, quando a tentação chegou, quando eles foram apertados e cobrados. Porque tem crente que você não pode cobrar nada dele. Irmão, vem para a oração. Se chamar 2 vezes para vir para a oração, ele acha que está pressionando ele e ele não quer vir mais para a igreja. Você está sendo chamado para vir para a oração, querido? Dê glória a Deus, porque você está sendo chamado para fazer algo que te aproxima de Deus. Dá glória a Deus para quem está te chamando. Deus, obrigado por aquele que está me chamando para orar. Agora fica longe daquele que está te chamando para balada. Fica longe daquele que está te chamando para o bar, para o boteco, para a noitada. E desse você fica longe. Mas daquele que está te chamando para oração, querido, dá glória a Deus e fala: estou aqui, vamos junto, vamos nessa. Aquele que está te chamando para evangelizar, fala: amém, estou dentro. Conta comigo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fique em pé, querido. Discipulando nações. Discipulando, fala comigo, discipulando nações. Esse é o nosso chamado, esse é o teu chamado. Você é chamado para ser um discipulador de nações. Talvez você vai começar aqui, talvez Deus vai te mandar para outro lugar. Fique aberto, fale com Deus. Se você estiver aqui para outro lugar, você vai ter que fazer um treinamento em alguma agência de missões, você vai ter que aprender uma nova língua, sabe? Mas olha, tem tempo para tudo. Mas o primeiro passo é colocar sua vida no altar do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero viver essa vidinha só preocupado com meu umbigo. Eu quero ir aonde o Senhor quiser que eu vá. E eu quero começar hoje, eu quero começar aqui, eu quero começar na minha cidade. Porque também não adianta você ficar esperando o dia que Deus te mandar lá, não sei para onde. Não, Deus está chamando você hoje. Agora, se Ele quiser que você vá para outra nação, Ele vai falar com você no meio do processo. E Ele vai te dar a oportunidade de você se preparar para isso. Vamos louvar ao Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, e não mais tristeza, não mais temor, e junto com os anjos cantar eu vou. É o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. Não se apegue com as coisas daqui, querido, porque tudo vai passar. Tudo bem, Deus quer te abençoar e vai te abençoar. A Bíblia fala: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos será acrescentado. Deus sabe o propósito para cada um de nós, e nós vamos buscar conhecer qual é esse propósito. Mas, querido, começa em ser testemunha aqui, aonde você está inserido. Começa aí. Eu quero fazer um apelo diferente hoje. Eu quero convidar aquelas pessoas que Deus falou com você através dessa mensagem, e você quer consagrar a sua vida para Jesus, e para o propósito dEle, para o chamado dEle. Você quer tomar uma atitude hoje, porque você quer
ser responsável pela terra. Se for aqui em Uberlândia apenas, se for para mudar, você vai casar, jovem, se você é solteiro ainda, não tem problema, não preocupa com isso não. Vai servir a Deus, que Deus vai providenciar tudo. Ele vai providenciar tudo para você. Só fala com Deus, Deus, na hora certa vai trazendo, porque querido, Deus tem que ser o Senhor absoluto da nossa vida. Quantos querem colocar a sua vida no altar de Deus nessa noite e falar, Deus, eu não presto para mais nada deste mundo, eu quero fazer a tua vontade acima de qualquer coisa nessa vida. Se você é essa pessoa, eu quero chamar você para o altar. Você vai vir aqui, vai ajoelhar, ninguém vai impor as mãos sobre você. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e você vai fazer um compromisso com Deus, com o ID do Senhor para você, que a partir de hoje você vai ser mais sério na sua oração com Deus, a partir de hoje você vai ser mais sério na leitura da Bíblia, a partir de hoje você vai ser mais sério na sua cela, onde você participa, você vai ser mais sério, mais comprometido com o chamado de Deus, você não vai se comparar com ninguém, você não vai olhar por irmão A, nem por irmão B, nem por irmão C, é você e Deus, é você e Deus. Se o outro irmão não está servindo, se o seu amigo não está servindo, se o seu amigo não está dando um bom testemunho, não é problema seu, é problema dele. Você vai dar o seu bom testemunho, porque é você e Deus. É você e Deus. Ora, querido, consagre a sua vida para Ele. Fala para Ele que você veio no altar para isso. Você veio para consagrar a sua vida. Não importa o seu passado, não importa as coisas que aconteceram, boas ou ruins. Hoje você está fazendo um compromisso com Deus, que você quer servi-lo, que você é comprometido com o ID dele, que você está disposto a discipular vidas e nações se for necessário. Vai orando, vai orando, vai orando, vai falando com Deus. Com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, até o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber e todo louvor. Vamos clamar então vem. E tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber e todo louvor. Vamos clamar então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais terror. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, e ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória. Fique em pé no seu lugar, querido. Ele morar. Aleluia. Ele vem. Fique em pé aqui na frente. O Evangelho
não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre você, é sobre Ele. A mensagem do Evangelho é a mensagem do amor dEle, do nosso Deus, do nosso Senhor. Aleluia. Fala comigo assim, levanta suas mãos aos céus e fala assim: Senhor Deus, hoje eu me comprometo, hoje eu me posiciono a ser um com o Senhor, a viver o propósito do Senhor. Eu me consagro para o teu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Oh meu Deus, eu me comprometo com a grande comissão, começando no meu quarto, na minha vida de oração, no meu altar pessoal, na minha leitura da palavra, influenciando na minha casa, servindo ali as pessoas no meu convívio, no trabalho, na escola. Senhor, eu quero avançar, e em todos os lugares eu quero participar, para salgar, para trazer sabor, aonde eu for, por onde eu andar, na minha cidade, na minha nação, e até em outras nações. Eu quero me preparar, Senhor, para te servir com excelência, com amor. Senhor Jesus, aceita o meu id, aceita a minha entrega. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Glória a Deus, aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Escuta, que esse momento não seja apenas emocional na sua vida. Leva isso no seu coração. Leva isso no seu coração. Nós não temos direito de recuar. Nós temos que nos guardar para não cair da fé. Nós temos que permanecer, e permanecer bem, e permanecer no propósito, não caindo pelas tabelas. Não, nós precisamos a cada dia nos comprometer com o melhor de Deus, com a excelência, com o Evangelho, com o chamado de Jesus. Amém ou não amém? Se você puder, dá um abraço no irmão que está do seu lado aí, perto de você, e voltemos aos nossos lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de encerrar, eu quero fazer uma oração mais. Talvez tem pessoas aqui hoje que você nunca fez uma aliança com Jesus até hoje, convidando Ele para ser o Senhor da sua vida, convidando Ele para ser o seu Salvador pessoal. E eu quero te dar a oportunidade de fazer isso, convidar Jesus para ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida. De olhos fechados, eu quero que você ore comigo. Fale assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Senhor, faz morada na minha vida. Eis-me aqui, eu te recebo hoje como meu Salvador e Senhor. Escreve o meu nome, Senhor Jesus, no teu livro da vida. Senhor, eu quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero perguntar: quem fez essa oração hoje pela primeira vez? Você nunca antes tinha feito, e você hoje fez, convidando Jesus para ser o Salvador e o Senhor da sua vida. Levante a sua mão bem alta onde você estiver. Glória a Deus. Bem alta, levante a sua mão onde você estiver, não tenha vergonha. Sim, eu estou vendo, glória a Deus. Quem mais? Levante a sua mão onde você estiver aqui na frente. Glória a Deus, não tenha vergonha. Tem mais alguém? Tem mais alguém que você orou de verdade no seu coração, porque você quer Jesus na sua vida, você quer a salvação? Tem mais alguém? Eu quero chamar essas pessoas que levantaram as mãos. Vem cá, querido, vem cá. Vem cá você também, vem cá. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. 2 jovens, Pedro, Cauã, que entenderam o propósito de Deus. Nós queremos abençoá-los. Amém, igreja? Você quer abençoá-los junto comigo? Estende a sua mão. Senhor, abençoamos esses jovens.
na decisão que eles tomaram. Senhor, o Cauã, o Pedro, eles entregaram a vida deles para o Senhor. Eu sei que, oh Deus, esse momento aconteceu pela Tua vontade, foi por causa do Teu amor, porque o Teu amor os tocou, o Teu Espírito Santo tocou os seus corações. Como igreja nós os abençoamos, meu Deus, para que eles a partir de hoje, eles vivam o melhor de Deus, eles caminhem com o Senhor, e eles se tornem discípulos na casa de Deus, meu Deus, e a vida deles adquira um novo significado, um novo sentido e um novo propósito. Nós os abençoamos como igreja, Senhor. Deus, que a partir de hoje, o reino de Deus esteja dentro deles, e cresça, e cresça, e cresça, meu Deus, e eles possam ser bênção, ó Deus, serem abençoados e serem bênçãos, onde eles forem, que eles se agreguem à igreja, meu Deus, e que eles cresçam e desenvolvam a sua fé e a espiritualidade deles no caminhar com Deus, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Você também? Como é que é seu nome? Luana, amém, Luana, Deus te abençoe, e que bom, você está recebendo Jesus também, Deus te abençoe, viu? E essa oração que eu fiz também é para você, tá? Amém? Agora vocês têm uma nova família, que é todo esse povo, que é a igreja. Olha para trás, só dá uma viradinha, olha para trás, fica aqui, aí, bem-vindos à família de Deus. Agora, só um minutinho, Pedro, Cauã, Luana, nós queremos dar um presentinho para vocês ali, onde está aquela irmã com a plaquinha, vai lá, vocês vão ganhar um presente nosso. Deus abençoe vocês, amém, glória a Deus, que bênção, Deus é bom. Fala para o irmão do seu lado, Deus é bom demais, querido. Fala assim, Deus, o tempo todo Deus é bom. E é verdade. Nós vamos encerrar nosso culto. Eu quero te abençoar, para você ter uma semana maravilhosa. Minha oração é que Deus te surpreenda nesta semana, com boas notícias, e que você seja bênção por onde você for. Onde você for, você seja sal, e você coloque sabor por onde você passar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas, jovens e adultos, casados e solteiros, nossas crianças. Abençoa o teu povo, que essa semana seja maravilhosa. Guarda o teu povo, dê a eles, Senhor, a oportunidade de pregar o teu evangelho, de falar do teu amor, de influenciarem, de servirem aqueles que estão perto deles, Senhor, em todos os ambientes onde eles transitarem. Eu os abençoo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós. O sangue de Jesus nos cubra, nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Você recebe? Diga amém. Eu recebo. Deus te abençoe, querido. Grande abraço. Semana maravilhosa para você. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com